Alô, pessoas, criaturas e seres humanos que estão aí, aqui e acolá se preparando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Você que será um servidor do TRE Bahia em breve. Vamos continuar aqui falando sobre o regimento interno do TRE Bahia. Falamos até agora sobre os juízes, né? Vimos aí como é que funciona, vimos as funções do tribunal, as competências do tribunal, competências privativas, a originária, a recursal, vimos até aí já na aula passada. Agora vamos continuar falando sobre alguns outros elementos envolvidos na dinâmica do tribunal. Vem comigo aqui que a gente vai falar um pouco brevemente sobre o Ministério Público Eleitoral. Não esqueça que a atuação do Ministério Público é importante. O artigo 35 da Resolução Administrativa 01 de 2007 nos diz que as funções do Ministério Público junto ao Tribunal serão exercidas pelo Procurador Regional Eleitoral, designado pelo Procurador-Geral da República e, nas suas faltas e impedimentos, pelo seu substituto legal, tendo assento exclusivo nas sessões de julgamento. Então, quem é que desenvolve a atividade, quem é que vai exercitar a função do Ministério Público junto ao TRE? É o Procurador Regional Eleitoral. Tá? Quem é o Procurador Regional Eleitoral? É o representante do Ministério Público junto ao TRE. E como é que esse sujeito aparece? Esse sujeito aparece porque ele é designado pelo Procurador-Geral da República. Atenção aí para não fazer confusão. Quem desenvolve as atividades do Ministério Público junto ao TRE é o Procurador Regional Eleitoral. Quem designa o Procurador-Geral Eleitoral é o procurador, quem designa o Procurador Regional Eleitoral é o Procurador-Geral da República, ok? E se eventualmente o Procurador Regional Eleitoral não for, faltar, estiver impedido, ficar doente, aí será desenvolvida a atividade pelo seu substituto legal. E ele tem assento exclusivo nas sessões de julgamento, tá? Ele, Procurador Regional Eleitoral ou seu eventual substituto, tem assento exclusivo nas sessões de julgamento. É direito do Procurador Regional Eleitoral estar presente, ter assento, participar diretamente nas sessões de julgamento do TRE, ok? Vamos lá no parágrafo único do artigo 35, que nos diz que, por necessidade do serviço, o Procurador Regional Eleitoral poderá solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral a designação de outros membros do Ministério Público Federal para oficiar sob sua coordenação perante o tribunal, não tendo assento nas sessões de julgamento, e autorização para requisitar membros do Ministério Público local para auxiliá-lo. Presta muita atenção aqui para não fazer confusão em questão de prova. Olha muito bem como é que a coisa está redigida. Vem comigo aqui. Parágrafo único. Por necessidade do serviço, o procurador eleitoral poderá solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral. Olha aqui, ó. Aqui eu estou falando Procurador-Geral Eleitoral. Aqui no caput, olha no caput. No caput eu falei que quem designa o Procurador Regional Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Então, cuidado, este cara aqui, ó, o Procurador-Geral da República não é o Procurador-Geral Eleitoral. Olha a bagunça, hein? Presta atenção como é que a coisa está redigida para você não se atrapalhar, tá? Então, no parágrafo único, por necessidade do serviço, o Procurador Regional Eleitoral poderá solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral o quê? A designação de outros membros do Ministério Público Federal para oficiar sob sua coordenação perante o tribunal, não tendo assento nas sessões de julgamento. Por quê? Porque, como nós acabamos de ver, o assento na sessão de julgamento é exclusivo do Procurador Regional Eleitoral.
Se porventura ele solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral outros membros do Ministério Público para atuar junto com ele, estes outros membros até poderão oficiar perante o tribunal, mas não terão assento. O assento é só do procurador regional. Eles não ficam lá sentados na frente durante a sessão. Eles oficiam, podem atuar, mas não terão assento na sessão. Presta muita atenção, porque isso aí, em questão de prova, te derruba, ok? Toma cuidado. E também poderá o procurador regional, caso entenda que é o caso, pedir ao Procurador-Geral Eleitoral autorização para requisitar membros do Ministério Público local para auxiliá-lo. Olha a diferença no que está redigido aqui e olha a importância dessa diferença. Quando ele pede ao Procurador-Geral Eleitoral que designe outros membros do Ministério Público Federal, então olha, ele pede a designação de outros membros do Ministério Público Federal. Por quê? Porque o Procurador-Geral Eleitoral pode designar membros do Ministério Público Federal, já que ele atua no Ministério Público Federal. Estão ligados ao mesmo órgão. Agora, se ele vai pedir membros do Ministério Público local, ele não pode pedir ao Procurador-Geral Eleitoral que faça a designação. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir autorização para requisitar membros do Ministério Público local. Por quê? Porque os membros do Ministério Público local não são membros do Ministério Público Federal, são membros do Ministério Público Estadual. Então o Procurador-Geral Eleitoral não tem poder, não tem autoridade para designar membros do Ministério Público local. Ele pode autorizar o procurador regional a pedir ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, a autoridade do Ministério Público Estadual, que eventualmente designe membros do Ministério Público local para auxiliá-lo, tá? Então, cuidado para não misturar esses termos, que isso aí é que te mata na prova, tá? Então, ele pode pedir o quê? A designação de membros do Ministério Público Federal ou autorização para requisitar membros do Ministério Público local para auxiliá-lo, ok? Cuidado para não fazer confusão com isso. Não esqueça também que junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderão atuar membros da Defensoria Pública da União. Então olha lá, o artigo 37 fala sobre a Defensoria Pública da União e sua atuação junto ao tribunal. Junto ao tribunal funcionarão defensores públicos designados pelo Defensor Público Geral da União. Parágrafo 1º. Os membros da Defensoria Pública da União atuarão perante o tribunal na conformidade da lei. Parágrafo 2º. A intimação da Defensoria Pública da União será feita pessoalmente ao defensor público que atuar junto ao tribunal ou, na falta deste, ao defensor público para isso designado pelo Defensor Público Geral da União. De novo, vem comigo. Junto ao tribunal funcionarão defensores públicos designados pelo Defensor Público Geral da União. Então, quem é que vai designar os defensores públicos para a atuação junto ao TRE? Quem vai designar os defensores públicos para a atuação junto ao TRE é o Defensor Público Geral da União, porque eles são membros da Defensoria Pública. Os membros da Defensoria Pública da União atuarão perante o tribunal na conformidade da lei, porque tem lei própria referente à Defensoria Pública, graças a Deus, a gente não precisa falar disso aqui, tá? Porque vai ser na conformidade da lei, a única coisa que você precisa saber para conseguir responder questão de prova. E o parágrafo 2º diz que a intimação da Defensoria Pública da União será feita pessoalmente, olha aqui, ó, pessoalmente ao defensor público que atuar junto ao tribunal ou, na falta deste, ao defensor público para isso designado pelo Defensor Público Geral da União. Então você tem um defensor público específico que está atuando junto ao tribunal.
ele deve ser intimado pessoalmente. Na sua falta, será designado um outro defensor público para esta finalidade, ok? Então toma cuidado com isso aí, porque essas palavrinhas é que às vezes nos criam algum problema. Prosseguindo aqui no nosso estudo do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai falar um pouco agora sobre a forma dos atos processuais, os prazos processuais e as notificações, como serão feitas lá no TRE. Vê o artigo 48. Nos processos de competência originária do tribunal, olha lá, atenção aqui, estamos falando dos processos de competência originária, ou seja, aqueles processos que já começam no tribunal. A citação será feita. Como é que será feita a citação? Citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento ou por ofício, mediante comprovante de entrega. Atenção! Se é pelo correio, é com a R. Se é por ofício, é mediante comprovante de entrega. Atenção para não inverter as coisas na hora de responder a alternativa na prova. Segundo, por oficial de justiça, segunda possibilidade. Terceiro, pela secretaria do próprio tribunal, se o citando comparecer em cartório. Então, citando foi lá ao tribunal, apresentar-se na secretaria, falar, olha, eu sou fulano de tal, tem um processo correndo contra mim aqui no tribunal. E aí a citação poderá ser feita pela própria secretaria. 4. Por edital, nas hipóteses previstas nas leis processuais civil e penal. Se tiver aspecto civil, na lei civil. Se tiver aspecto penal no processo, estiver falando de crime eleitoral, será com base na lei processual penal. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei. A lei que trata do processo eletrônico. Então, estas são as formas de citação previstas aqui. De novo, pelo correio ou por ofício, por oficial de justiça, pela secretaria, por edital ou por meio eletrônico. Estas formas previstas de citação. E aí vamos ver os parágrafos. Parágrafo 1º nos diz que a citação por oficial de justiça será feita por mandado expedido por juiz do tribunal ou pelo juiz eleitoral do domicílio da parte, mediante carta de ordem ou precatória. Então, como é que será feita a citação por oficial de justiça? A citação por oficial de justiça será feita por mandado expedido por juiz do tribunal ou pelo juiz eleitoral do domicílio da parte, mediante carta de ordem ou precatória. Então, o mandado é expedido por juiz do tribunal ou ainda pelo juiz eleitoral, perdão, do domicílio da parte, mediante carta de ordem ou mediante carta precatória. Ou mediante carta precatória, tá? Então, como é que será feita a citação? A citação será feita por mandado, expedida por juiz do tribunal ou pelo juiz eleitoral do domicílio da parte, será feita mediante carta de ordem ou carta precatória, dependendo da situação, se eventualmente ele tiver residência fora daquele domicílio. Parágrafo 2º, o edital com prazo de 20 dias será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico, afixado em secretaria durante o transcurso do prazo e divulgado no sítio do tribunal na internet e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, certificando-se nos autos. Presta atenção que isto aqui pode te criar problema. Olha lá. O edital com prazo de 20 dias. Então, qual é o prazo do edital de citação no TRE? O prazo do edital de citação é de 20 dias. O edital com prazo de 20 dias será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico, será afixado em secretaria durante o transcurso do prazo e divulgado no sítio do tribunal, no site do tribunal, né? No sítio do tribunal na internet. E também
na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Então, como é que faz a citação por edital? Será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico. Além disso, será afixado na secretaria durante o transcurso do prazo e, além disso, será divulgado no site do tribunal na internet e também na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, tudo isto devendo ser devidamente certificado nos autos, ok? Então, assim será feita a citação por edital no TRE. Prosseguindo, lá no artigo 49, a gente vai ver que os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, não dependem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Presta atenção nisso aqui, tá? Os atos meramente ordinatórios são atos que não têm conteúdo de decisão. Não estou decidindo nada. O que vai ter? Por exemplo, juntada de petição. Fulano de tal fez uma petição, vou juntar no processo. Isso é decisão? Não, isso não é decisão. Ou ainda, a vista obrigatória. Tudo aquilo que uma parte fala, a outra parte tem direito de saber, a outra parte tem direito de ver. Juntei documentos, vista para outra parte dos documentos. Então esta vista é obrigatória. Ou ainda, vista para o Ministério Público, esta vista é obrigatória. A vista obrigatória não precisa de decisão do juiz. Não precisa o juiz dizer, mande-se falar fulano de tal. Não. Automaticamente o próprio servidor vai praticar de ofício pelo servidor e eventualmente revisto pelo juiz quando for necessário. Estes atos que são meramente ordinatórios, só põe ordem no processo, tá? Artigo 50. As intimações serão realizadas sempre que possível por meio eletrônico. Olha lá, a gente falou agora há pouco das citações, agora estamos falando das intimações, tá? As intimações serão realizadas sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. A ideia é que acelere o curso do processo. Não precisa ficar mandando intimação para a parte. Ela será intimada eletronicamente. Não precisa lá de oficial de justiça, de carta, nada disso. Aquilo é para citação. Por quê? Porque a citação é o ato pelo qual o réu toma conhecimento de que existe um processo contra ele. Depois que ele já tem conhecimento de que existe o processo contra ele, eu suponho que ele está acompanhando o processo. Se as partes estão acompanhando o processo, a intimação, que é apenas a ciência para a prática de um certo ato processual, não precisa ser feita com a mesma gravidade que a citação. Parágrafo 1º. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico, por correio, por oficial de justiça, diretamente pela secretaria às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo, se presente-se cartório ou por edital, salvo se a lei dispuser de modo contrário. Então a regra é que sempre que possível vamos tentar a intimação por meio eletrônico. Foi possível? Não. Então aí você cai aqui no parágrafo 1º, ó. Quando não realizada por meio eletrônico. Aí eu posso fazer pelo Diário da Justiça Eletrônico, por correio, por oficial de justiça, diretamente pela secretaria ou por edital, tá? Salvo se a lei dispuser de modo contrário. Parágrafo 2º. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido oportunamente comunicada ao tribunal, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Presta atenção aí que tem muita informação nesse parágrafo. Muita informação nesse parágrafo. Acompanha comigo, vem comigo aqui, ó. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Então, qual é o endereço da parte? O endereço da parte é o endereço constante dos autos, porque foi ela mesma que informou esse endereço nos autos. Ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Não interessa que não foi a própria parte que assinou o aviso de recebimento, tá? Ainda que
não recebidas pessoalmente pelo interessado. Não importa. Se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido oportunamente comunicada ao tribunal. Então, você mudou de endereço, você é parte num processo, qual é a sua obrigação? É comunicar ao tribunal que mudou de endereço. Se você não comunicou ao tribunal que você mudou de endereço, o tribunal não vai adivinhar a sua mudança. O que vale é o endereço que você informou e que está lá nos autos. Se o endereço está nos autos, para o tribunal aquele é o seu endereço. Mandaram uma informação lá, não foi você que recebeu, foi outra pessoa, problema seu, devia ter informado a mudança nos autos. Se você não informou, azar. Então vale a intimação. Fluindo os prazos, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Então, olha, eu informei o endereço, fui eu parte que informei, depois eu mudei e não avisei o tribunal. Mandaram comunicação para o primitivo endereço, para o endereço que eu mesmo tinha comunicado, que consta dos autos, e outra pessoa recebeu. Não importa, chegou aqui aos autos, juntou o comprovante de entrega nos autos, está valendo, está fluindo o prazo. O prazo começa a fluir a partir do momento da juntada do comprovante de entrega aos autos. E o parágrafo 3º nos diz que, na hipótese de processo que tramite em segredo de justiça, será publicada em lugar do nome da parte ré, do assunto e do município a expressão sigiloso. Se eu estiver falando de processo que corre em segredo de justiça, por quê? Porque o juiz assim determinou, será publicada, ao invés do nome da parte, do assunto e do município, a expressão sigiloso. Não posso saber quem é. Por quê? Porque é segredo de justiça, ok? Então, essas disposições acerca de como será feita a informação dos atos judiciais para as partes. Vamos fazer uma pequena pausa e a gente continua daqui a pouco a tratar do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Não me abandona, fica comigo!